paz do Senhor, irmãos. Amém? A igreja abre a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Digno de honra, seja entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos imorais e adúlteros Deus os julgará. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nunca te desampararei. Glória a Deus. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento ou arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, suportando a vergonha que ele suportou. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que está por vir. Aleluia. Portanto, ofereçamos sempre, por meio dele, a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos seus guias, submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Amém, igreja? Até aqui a igreja vai tomar assento. Aqui no livro de Hebreus, a orientação que o escritor nos dá, ele faz exortações a respeito da nossa vida cristã. E uma vez que nós aceitamos a Jesus, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós procuramos viver a vida conforme a palavra nos instrui. Porque como o apóstolo Paulo diz, antes vivíamos guiados pelas nossas concupiscências, pelos nossos desejos imoderados, guiados pelo nosso próprio entendimento, pela vista dos olhos. Mas uma vez tendo um encontro com Cristo, o nosso entendimento muda, e glória a Deus por isso. A nossa vida muda, nós encontramos sentido para a vida, alegria em servir a Deus, gozo no coração, paz no coração, tudo muda. E aí nós somos guiados pela palavra de Deus, pela orientação que ela nos dá. Muitas vezes a gente vem para o culto, é claro, pensando em receber a bênção, mas tenha certeza, no final do culto você recebe, mesmo que a palavra não foi direcionada para aquilo que você esperava, mas pode ter certeza que a bênção vai contigo, na tua casa. E a palavra ela não opera só de uma forma. A palavra de Deus fala assim, a multiforme graça de Deus. As muitas formas da graça de Deus, então ela abrange toda a nossa vida. Então toda palavra que ela for pregada,
ela vai ter uma bênção contida nela para a tua vida. Mesmo que não esteja aquilo que você quis ouvir, mas ela vai te abençoar. Porque ela é viva e ela é eficaz. E aqui o escritor de Hebreus, que muitos pensam ser Paulo, mas não tem uma confirmação, pode ser que seja Paulo, mas que fala a carta aos Hebreus, ela nos dá uma direção e nos exorta a como a gente deve, como lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nos posicionar nos nossos procedimentos, como nós devemos proceder para sermos mais abençoados ainda. A palavra de Deus, ela fala no versículo 1, permaneça o amor fraternal. Tem que permanecer o amor entre os irmãos. Este amor fraternal é o amor entre os irmãos da igreja. É claro que isso vai abundar para os que estão de fora também, para a nossa família, aqueles que ainda não se chegaram a Deus, mas vão se chegar. Mas ela fala que é para permanecer o amor no corpo de Cristo, o amor fraternal. Muitas vezes, as pessoas lá fora, elas pensam que o amor é o amor de novela, é o amor de pai e mãe, mas o verdadeiro amor é o amor de Deus. O amor de Deus, ele está acima de todos os outros amores terrenos. Maior que o amor de mãe. Muita gente fala assim, não tem amor maior do que o amor de mãe. Tem sim, o amor de Deus. O amor de mãe é uma lição que nós aprendemos na vida. Uma mãe, ela dá muitas vezes a vida pelo seu filho. Mas o amor de Deus, ele deu a Jesus Cristo para morrer por nós. É o amor sacrificial. Então, a pessoa pensa assim, o amor é você dar tudo que a pessoa quer. Muitas vezes o amor, ele fala não, para que a pessoa não tropece em alguma pedra de tropeço. Então, o amor de Deus, o amor fraternal, muitas vezes ele traz consigo exortação, ele traz consigo correção, mas ele traz, como foi falado no começo do culto aqui, o Espírito Santo de Deus traz vida também. O amor de Deus traz vida. Então, permaneça entre os irmãos o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos esquecer da hospitalidade de receber os irmãos em Cristo Jesus e aqueles que querem se achegar a Deus. E a palavra diz aqui, alguns sem saber hospedaram anjos. E se hospedou o anjo naquela época, hoje também pode acontecer de você hospedar um anjo. Porém, irmãos, como a palavra de Deus, ela nos instrui em tudo, nós temos que entender que nós precisamos de critérios também para hospedar as pessoas. Não é porque uma pessoa chega lá e diz assim, eu sou de igreja, um estranho, e você vai recolher dentro da tua casa. Você tem que ter critérios. Um dia aqui na igreja, um rapaz, eu fechando a igreja, ele me abordou, e ele começou a falar bastante, conversar bastante, e ele não me deixava eu falar. Conhecia a Bíblia, ele falava da Bíblia, ele falava de teologia, ele foi longe naquilo. E eu esperei ele falar, ele falou quase 40 minutos sem me deixar falar. Aí eu fui percebendo que ele queria alguma coisa. Aí ele pegou, no final, ele falou, agora eu vou falar o que eu preciso. Eu preciso de dinheiro. Eu estou viajando e não sei o que tem. Aí começou a arrumar um monte. Eu falei, mas como que você sai para viajar assim, desprevenido dessa forma e tal? Aí a vestimenta dele já não estava de acordo a um irmão em Cristo Jesus. A vestimenta de quem parece que estava treinando para fazer esporte, todo malhado.
e dizendo-se irmão, mas ele queria dinheiro. Eu falei, irmão, eu não cuido do caixa da igreja, quem cuida são as tesoureiras, eu não tenho dinheiro aqui comigo, eu não tenho. Aí ele queria que eu arrumasse dinheiro da igreja para ele. Eu falei, não, o dinheiro da igreja eu não deixo sem as tesoureiras, está por dentro, né? E hoje a irmã não pôde vir, que ela estava trabalhando. Ele teve a capacidade de falar para mim, liga para ela que eu preciso desse dinheiro para mim poder viajar. Eu falei, irmão não, né? Nem era irmão. Eu falei, você está pensando o que, meu amigo? Agora você passou dos limites. Você quer que eu chame a irmã para ela vir aqui para te dar dinheiro? Eu nem te conheço, não sei de onde você vem. E você vem com essa conversa para cima de mim, querendo, parece que, tirar alguma coisa. Eu falei, não, está errado. Ele quis se exaltar, eu fiquei de pé, levantei, eu falei, até aqui deu, chegou o limite. Isso não é um posicionamento de um cristão. Aí ele viu que eu me posicionei, ele pegou e saiu. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente tem que estar precavido. O diabo, irmãos, ele entra com um sapatinho de algodão, muitas vezes querendo enganar. Então a gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo para poder receber as pessoas também, que muitas vezes têm muito mau caráter, se dizendo cristão, para levar vantagem sobre a vida de outros que são piedosos, que são pessoas que querem fazer o que é correto, querem fazer o bem, e eles querem tirar proveito. Então a palavra de Deus, ela já nos exorta a tomarmos cuidado. Uma vez, um pastor, ele estava aconselhando a igreja, e ele falou uma coisa, é verdade. Ele trouxe aquela passagem do bom samaritano. O bom samaritano, ele acolheu aquele moço que havia sofrido aquele roubo, porém, ele não levou para a casa dele, ele levou para a hospedaria e pagou os dias que ele ia ficar na hospedaria. Caso ele precisasse fazer um novo pagamento, ele faria. E ele falou o significado da hospedaria, que a hospedaria é a igreja, é o lugar de cura, né? E ele falou que aquele homem não levou ele direto para a casa dele. Então a gente tem que tomar cuidado, pedir a Deus orientação, para poder acolher uma pessoa dentro da tua casa. Você tem que ter certeza quem ela é. Porque às vezes você pode estar colocando um golpista dentro da tua casa que vai te prejudicar. Então nós temos que buscar muito em Deus aconselhamento. Se precisar do aconselhamento do pastor, busca, orienta. E uma outra passagem na palavra de Deus está em 2 Reis, capítulo 4, se não me falha a memória, que Eliseu, quando ele passava pela casa de uma senhora, de uma israelita, ela sempre servia um alimento para ele. Todas as vezes ela servia um alimento para ele. E ela tratava o Eliseu e o seu moço muito bem. E aí, ela pega, conversa com seu esposo e fala assim, esse homem é um homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele, quando ele estiver viajando, ele tem um quarto para ele descansar. Mas a palavra de Deus fala que aquele quarto era no terraço. Ou seja, dentro do terreno dela, mas separado da casa dela. Era no terraço. Ela não punha o profeta lá dentro, mesmo sendo profeta de Deus. Ela não punha lá dentro da casa dela. Então, nós temos que buscar muito discernimento de Deus para acolher verdadeiramente os que são de Deus, comprovadamente. Verdadeiramente são servos e servas de Deus. Porque mundo afora, irmãos, acontece muita coisa de violência, com às vezes pessoas que acolhem pessoas estranhas dentro de casa, e às vezes você não sabe de onde veio, com que intenção ela vem. Mas aqui a palavra de Deus fala que nós não podemos deixar de ser hospitaleiros na direção de Deus, não na emoção do coração. Buscar o Espírito Santo de Deus para ter discernimento, a certeza que o Espírito Santo está confirmando o coração, pode pôr para dentro da tua casa. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor, uma palavra muito centrada,
que ele falava que o judeu, ele não... 2 altares que ele tem dentro de casa é a mesa, o lugar que eles se alimentam, e o quarto do casal. São 2 santuários para ele. Então eles falam para o judeu, se ele recebeu uma pessoa para sentar na mesa com ele, é porque essa pessoa tem muita intimidade com ele. Ele tem certeza que essa pessoa é muito íntima. Então, se um judeu convida você para sentar na mesa dele, é porque ele é muito próximo seu e ele te quer bem. Porque eles não convidam qualquer um para sentar na mesa com eles. E o quarto do casal também. Como a palavra de Deus está falando aqui, ó, o quarto do casal é um lugar sagrado. Não é para todo mundo ficar entrando e saindo. É um lugar do casal, de intimidade, é um lugar de oração, é um lugar do casal, é um santuário, né? Então ele sempre falava isso. Então nós temos que ter critério, mas não podemos deixar de ser hospitaleiros. Nós temos que vigiar também. Versículo 3: Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Aqui está falando, irmãos, daqueles que eram presos por causa da palavra de Deus, que eram perseguidos por causa da palavra de Deus. Eles não eram abandonados. Nós vemos que quando Pedro estava preso, a igreja fazia por ele contínua oração. Ele estava preso por causa da palavra de Deus. Aqui está falando do povo de Deus. Então, não podemos esquecer daqueles que são maltratados, daqueles que estão presos, como sendo vós mesmos também no corpo. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Versículo 4: Digno de honra entre todos, seja o matrimônio como o leito sem mácula. Aqui fala de leito, lugar de honra, como eu falei agora há pouco. Pois aos imorais e adúlteros Deus o julgará. Irmãos, o grande problema hoje que a sociedade ela relativiza tudo, tudo pode, tudo é normal. Aos olhos de Deus, irmãos, o adultério é uma das piores coisas que existe. Adultério é uma das piores coisas que existe. Então Deus, ele não se agrada do adultério. O casal tem que se respeitar. O leito é um lugar sagrado. E Deus aqui fala que Deus julgará aos adúlteros. Misericórdia. Então, se a pessoa que está nos ouvindo lá longe, ou onde quer que seja, se caso aconteceu isso, volta para Deus para não cair no julgamento de Deus. Pede perdão para Deus, que Deus perdoa, mas abandona a prática. Versículo 5: Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro. Algumas versões dizem assim: livre da avareza. Avareza e amor ao dinheiro são sinônimos. Amor ao dinheiro. A palavra de Deus fala assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si que é o mal. O dinheiro ele é benéfico. Você com ele compra o que você precisa, negocia. É uma bênção. Mas o problema é o amor ao dinheiro. É aquilo que você atribui a ele. É colocar ele no lugar de Deus. É colocar ele como única solução. E deixar Deus de lado. É isso que não agrada a Deus. É o amor ao dinheiro. Então ele diz aqui: seja a vossa vida livre da avareza, livre do amor ao dinheiro. Nós temos que estar livre disso. Não adorar o dinheiro como se fosse um Deus, o Deus Mamon. Ele tem a sua função? Sim, ele tem a sua função. Mas nós não podemos fazer dele um Deus. Confiar nele e falar assim: não, isso aqui vai me livrar. Não livra, irmãos. Foi o que foi dito aqui no começo do culto. Que adianta a pessoa ter tudo e não ter vida? Não adiantou nada. Ela tem todo o dinheiro e não tem vida. A palavra de Deus ela fala assim: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma?
O próprio Jesus fala isso. Não adianta nada. O que adiantou a pessoa ganhar o mundo inteiro, viveu 70, 80, 90 anos, morreu, deixou tudo aí? Eu estava vendo outro dia uma postagem, não sei se é fato. Ele dá uma investigada a fundo, porque muita coisa na internet não é verdadeira. Mas fala que o Sr. Rockefeller, que é um dos homens mais ricos da época dele nos Estados Unidos, que era um homem do ramo do petróleo, estava falando que lá, que parece que ainda na idade de 40 e poucos ou 50 e poucos anos, ele era o homem mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo. Só que ele teve uma doença que ele tinha uma dor tão grande que ele não conseguia comer direito, ele não poderia nem comer. Todo o dinheiro que aquele homem tinha e todos os médicos ao redor dele não curavam a dor dele. Ele não podia usufruir de todos os milhões e milhões que ele tinha. Não adiantava nada na vida dele. Mas aí fala que ele teve ali um encontro com o Senhor, né? Se colocou na presença de Deus, Deus curou ele viveu até, parece que 80, 90 anos, fazendo a obra de Deus, né? Colocando se colocando, tanto ele como os recursos dele, em favor da obra de Deus. E aí ele entendeu que ele foi curado, e aí ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer para a glória de Deus. Ou seja, se não fosse Deus na vida dele, a riqueza dele não adiantava nada. Ou seja, Deus não impede a pessoa de ser bem financeiramente, dela conquistar, assim como Abraão foi rico. Mas não podemos deixar a riqueza tomar conta do nosso coração. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contentando com o que tendes, pois ele mesmo diz: não te deixarei, nunca te desampararei. Glória a Deus. É uma promessa, irmãos. Não te deixarei, nunca te desampararei. Irmãos, Deus não nos deixa, como a irmã falou agora há pouco aqui. Deus não nos abandona. Nós temos que confiar que é assim. Aonde nós estivermos, com os recursos que nós tivermos, ou sem os recursos, Deus está ali presente para nos dar o livramento e nos dar a vida. Temos que confiar nele. É Ele que dá a vida. Glória a Deus. Olha o versículo 6. Assim, com confiança, ousemos. Temos que ter ousadia, irmãos. Aí nós não podemos nos rebaixar para os homens, nos rebaixar para o inimigo. Nós temos que ter ousadia em dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Às vezes os homens tramam coisas para nos derrubar, para tirar o emprego da pessoa, para fazer isso, para fazer um trabalho lá, para te amarrar a vida, tentar um negócio na justiça para te prejudicar, seja lá o que for, nós temos que ter ousadia e confiança, dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Tem pessoas que ficam naquela preocupação quando ela não tem uma aliança com Deus. Fulano fez um trabalho para mim, vai amarrar a minha vida. E fica pensando naquilo, e aquilo leva a pessoa muitas vezes ao desespero. Mas quem confia no Senhor sabe que o maligno não lhe toca. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Confia no Senhor, porque Ele cuida de ti, cuida da tua casa. Então, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Então nós temos que olhar para as nossas lideranças, ver que eles serviram a Deus, deixaram ali um exemplo de que vale a pena servir a Deus, imitar a fé. Imitar a fé dos santos de Deus também, os santos profetas, os apóstolos, os discípulos. Eles foram vitoriosos na carreira deles. Nós vemos ali em Hebreus, voltando aqui no capítulo 11, a galeria da fé dos homens que venceram. Nós temos que imitar a fé deles. Noé, Abraão, ali a palavra de Deus deixa registrada a vitória de todos eles.
Versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. O Deus eterno, Jesus Cristo. Ontem, hoje e eternamente. Ele vai agir da mesma forma. Se ele curava no passado, ele cura hoje. Se ele abençoava no passado, ele abençoa hoje e abençoará amanhã também. Assim nós temos que crer. Versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, não com alimentos que não trouxeram proveito aos que com eles se preocuparam. Aqui ele fala no versículo 9, não vos deixe se envolver por doutrinas várias e estranhas. Hoje em dia não é difícil a gente ver isso em certos segmentos aí ditos da religião, com essas doutrinas estranhas da palavra de Deus. Coisas que não estão na palavra de Deus, estão sendo pregadas como verdade. Nós temos que estar atentos para não cair nessa armadilha do engano do inimigo. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que é obediente. Então aquele que tem um bom discurso, discursa muito bem, tem palavras muito boas, que o canto da sereia, né? Ela seduz. Temos que tomar cuidado com palavras que nos agradam, palavras mansas. Nós temos que estar atentos à palavra de Deus que nos exorta, mas nos dá vida. Versículo 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Aqui no versículo 12, o 11 e o 12 fala, irmãos, que naquela época os animais eram trazidos ali para o tabernáculo ou para o templo. Eles eram sacrificados ali, né, na porta do templo ou do tabernáculo. O sangue era levado para dentro do tabernáculo, aspergido, conforme rezava toda a lei. E depois, aquele corpo do animal, ele era levado para fora, e lá fora ele era queimado. Jesus também, irmãos, ele padeceu fora das portas de Jerusalém, foi levado para fora, né? Ele foi para fora da porta. Isso também nos faz lembrarmos que no céu não entra pecado. Jesus ali recebeu na cruz do Calvário os nossos pecados, e ali a ira de Deus caiu sobre ele, e ali o pecado que nos levava ao inferno, ali foi condenado nele. Então, ele saiu para fora para receber a penalidade do nosso pecado, para que nós possamos entrar na nova Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra de Deus fala aqui, versículo 13: saiamos, pois, a ele fora do acampamento, suportando a vergonha que ele suportou. Ou seja, vamos sair fora desse sistema religioso do mundo, das tradições, das regras, das normas, e vamos viver a verdadeira palavra de Deus na sua essência, ter uma vida verdadeira de comunhão com Deus, na presença de Deus. Vida verdadeira. Porque se nós sairmos mundo afora hoje e perguntarmos, todo mundo vai falar que crê em Deus, mas se você perguntar, você serve a Deus e tem uma aliança com Ele, a pessoa não vai ter resposta para te dar. Porque para servir a Deus, nós precisamos servir de fato na essência. Como uma pessoa fala com a outra, nós devemos falar com Deus. Como se estivesse falando face a face com o nosso próximo. Temos que ser sinceros diante de Deus. Sair fora desse sistema, muito aí, como se diz, o politicamente correto.
temos que ser sinceros diante de Deus. Versículo 14, igreja. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que está por vir. É verdade, glória a Deus. Aqui nós não temos cidade permanente. Nós podemos construir um império, mas só vai durar enquanto nós estivermos vivos. Depois que nós morrermos, vai passar na mão de outro. Eclesiastes fala muito isso. O que adianta uma pessoa lutar, construir um império? Depois ela não sabe se aquele que vem depois vai administrar como aquele que levantou o império iria administrar. Então, a nossa fé é na Jerusalém Celestial, porque aqui não temos cidade permanente. Mas buscamos a que está por vir. Aqui o escritor nos diz que nós devemos buscar a que está por vir. Nosso coração tem que estar ligado no reino de Deus. Versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele, Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ele nos ensina a oferecer, por meio de Cristo, sacrifícios de louvor a Deus, que são frutos de lábios que confessam o nome de Cristo. Não tem medo de confessar o nome de Jesus. Não tem medo de dizer, eu sirvo a Deus, eu sou servo de Jesus Cristo. Tanto no louvor como na vida, nas nossas atitudes, não negar que Jesus é o nosso Senhor, não negar que Jesus é o nosso Salvador. Então nós temos que oferecer por meio de ações de graça, atitudes, louvores a Deus. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Amém. Aprender a repartir. Nós temos que aprender a ter um coração que reparte. 17. Obedecei aos seus guias e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. E a palavra de Deus, ela fala, irmãos, para obedecer os guias, os pastores, aqueles que orientam a tua vida espiritual. Porque nós sabemos, os irmãos trabalham, muitas vezes não tem tempo de estar ali meditando na palavra de Deus. Sim, é claro que fazem isso, até pregam a palavra. Mas o pastor tem que estar atento a sempre trazer o alimento da palavra de Deus, com verdade, com sinceridade, ensinando o que é correto, porque ele vai prestar conta a Deus disso. Se nós trabalharmos com falsidade dentro da palavra de Deus, os guias que assim o fazem vão prestar contas a Deus. Se fazerem para benefício próprio, vão prestar contas a Deus. Então, os pastores, assim como eu sou pastor desta igreja, nós o fazemos, sabemos que nós vamos prestar contas a Deus. Então, por isso, irmãos, muitas vezes, o pastor sincero, ele não vai ficar bajulando, ele vai te falar a verdade. Se ele tiver de corrigir, é para o teu bem. É porque é como um pai corrige um filho, porque o pai, quando corrige o filho, porque ele quer o bem dele. Muitas vezes o pastor tem que exortar, tem que corrigir, tem que instruir. Mas, irmãos, saiba de uma coisa, é para o teu bem, porque nós vamos prestar conta diante de Deus disso. Muitas vezes não fazemos como o mundo quer que a gente faça, porque o mundo é o politicamente correto, é aquilo, é a bajulação, é o agrado. Muitas vezes o pastor é duro, o pastor é rígido. Não é todas as vezes, é de vez em quando. Mas precisa ser. Por quê? Porque ele vela pelas vossas almas, para trazer a instrução correta da palavra de Deus, porque sabemos que nós prestamos contas, porque as almas são preciosas ao Senhor.
As ovelhas do Senhor são preciosas a Ele. Então, irmãos, o líder, ele tem que fazer o que é correto na palavra, porque ele vai prestar contas a Deus. Obedecei-lhes para que o faça com alegria e não gemendo, pois isso não seria útil. Então, irmãos, muitas vezes quando a gente recebe uma orientação, é interessante, isso é uma experiência que a gente vai adquirindo, assim como exemplo. A pessoa, até que ela não se casa, ela tem uma visão da vida, de administração de um lar, de como se comporta depois de casado e tal. Antes você tem uma visão, depois que você casa, Deus te dá uma visão dentro do casamento. Ele aumenta a tua visão e te dá a capacidade de você lidar dentro do teu casamento. Então ele te deu uma unção, uma capacitação para você estar casado, para você cuidar do teu lar. Então você já não tem mais aquela mentalidade de solteiro. Deus te deu uma outra visão, uma outra capacitação. O pastor, o líder, da mesma forma. Quando Deus dá um encargo para um pastor, e ele tem a responsabilidade de trazer a palavra para a igreja, de apacentar o rebanho do Senhor Jesus, que é o sumo pastor, como diz a palavra de Deus, o grande pastor é Jesus Cristo. Deus, ele dá uma unção, ele dá uma capacitação, e muitas vezes ele dá visão e instrução a respeito do que ele quer de um membro da igreja. E aí, se o pastor chegar e falar: irmão, Deus está me mostrando isso para a tua vida, põe em oração e busca obedecer, porque Deus dá esta visão para a liderança. Uma vez, Deus me deu, há muito tempo atrás, falar com alguns irmãos dentro da igreja. Era benção para a vida deles na época. Eu fui e falei com eles e eles não quiseram fazer. Um irmão de uma outra denominação, eu passando na rua, citei a situação dessa bênção. Ele falou: eu quero, eu vou atrás. E aí quem recebeu foi um de fora, irmãos. E os que estavam dentro da casa do Senhor não receberam aquela bênção. Mas os que estavam fora, ele: não, eu quero. E no lugar que era para mim levar essas pessoas dentro da igreja para receber a bênção, eu fui levar ele, esse irmão de outra denominação, para receber a bênção. E aí ele deu continuidade e ele recebeu a bênção. Então, se Deus está dando orientação, ele dá orientação para o pastor. Se o pastor chegar em você, por exemplo: Deus mandou te dizer assim, assim, toma posse. Ora, claro, tudo é oração, tudo é a palavra. Nós não podemos tomar decisões, posicionamentos dentro da nossa vida sem a palavra de Deus e sem a oração. Mas é claro, Deus vai usar a liderança para abençoar a tua vida. Amém, gente? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja. Medita nessa palavra durante a semana. Toma posse dessa bênção, porque Deus vai abençoar as vossas vidas mais do que já tem abençoado. Vai acrescentar bênçãos na vida dos irmãos. Oremos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por mais um dia na Tua casa, por mais um dia na Tua presença. Queremos Te agradecer por toda a palavra que aqui foi proferida, ó Deus, que foi bênçãos para as nossas vidas. Eu agradeço, ó Deus, por o Senhor ter abençoado toda a igreja, por o Senhor ter usado cada irmão, cada irmã na Tua obra, Senhor. Continua abençoando eles, ó Deus, continua abençoando seus ministérios.
Continua abençoando, ó Pai, cada lar deles, ó Pai, em nome de Jesus, cada familiar deles, Pai. Em nome de Jesus, continua derramando a Tua bênção, a Tua graça. Derrama das Suas virtudes, da virtude do Teu Espírito Santo, cada dia mais sobre a vida deles. Enche eles cada dia mais com Teu Espírito Santo, com a graça que desce dos céus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, toda a igreja, cada irmão, cada irmã e seus familiares, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, por todos eles. Obrigado por este culto, ó Pai. Nesta oportunidade, oramos também, ó Deus, por todos os pedidos de oração que com fé foram colocados aqui, ó Pai. Pai, se colocaram aqui porque eles creem, ó Pai, que o Senhor pode fazer a obra, que o Senhor pode tocar nos corações, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode abençoar. Como foi dito nesta noite aqui, ó Pai, o Senhor ressuscitou a Lázaro. O Senhor, Pai, deu vida àqueles ossos secos no vale, Senhor. E o Senhor pode curar aqui, ó Pai, a enfermidade. O Senhor pode curar os corações machucados, ó Deus. O Senhor pode restaurar as famílias que estão, ó Pai, desfeitas, ó Deus. O casamento que está desfeito. Pai, em nome de Jesus, entra com a providência santa do Senhor, ó Deus, nestas causas, ó Pai. Seja na justiça, seja na saúde, ó Pai. Abençoa eles em nome de Jesus, ó Deus. Tudo isso para a glória do Teu nome, ó Pai. É em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa também a nossa nação. Abençoa este povo, Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoa a nação do Brasil. Abençoa os seus governantes. Abençoa este povo, ó Pai. Abençoa a igreja do Senhor também no Brasil. Que ela venha crescer, ó Pai, para que, ó Pai, o povo seja cada vez mais abençoado.